Sistemas complexos. Você sabe o que são? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Eu sou a Pamela de Cristine e hoje vamos explorar um tema que, normalmente, quando ouvimos pensando em algo muito complicado, como computadores, ou até mesmo matemática, física, e sim, envolve essas áreas, mas vai muito além disso. E você sabe o que são sistemas complexos? Bom, vamos começar do básico. Você já parou para pensar no que é um sistema? Pode parecer complicado, mas na verdade você lida com eles o tempo todo. Um sistema nada mais é do que um conjunto de partes que trabalham juntas para formar um todo. Pensa no sistema solar, com os planetas girando e interagindo através da gravidade, ou até no seu corpo, onde células, órgãos e tecidos trabalham juntos para manter tudo funcionando direitinho. Agora, a gente tem sistemas que são simples, onde é fácil prever o que vai acontecer. Um exemplo clássico é uma linha de montagem em uma fábrica. Ali, cada peça tem a sua função bem definida. Tudo acontece de maneira previsível e dá para entender direitinho como cada parte contribui para o resultado final. Mas, quando falamos de sistemas complexos, o cenário muda. Aqui temos muitas partes interagindo de forma não linear. Isso significa que uma pequena mudança em uma parte pode gerar um efeito enorme ou quase nenhum. Por exemplo, uma extinção de uma espécie-chave, como um polinizador, pode levar à extinção de várias espécies. Mas a extinção de uma espécie menos dominante pode gerar a adaptação e o crescimento das demais espécies. E mais, o comportamento do sistema como um todo não pode ser previsto só observando as partes individualmente. E por isso que se diz que, neste caso, o todo é maior que a soma de suas partes. Além disso, os sistemas complexos, como campo de estudo, envolvem a imprevisibilidade e o dinamismo de suas interações. Eles podem ser observados em diferentes áreas, como na ecologia, onde organismos interagem com o ambiente, na economia, em que os mercados reagem às decisões de milhares de pessoas e empresas, e também em redes tecnológicas, como a própria internet, na qual inúmeros dispositivos e usuários trocam informações de maneira descentralizada. E uma das características centrais dos sistemas complexos é a capacidade de auto-organização. Isso significa que as partes do sistema conseguem se organizar e formar padrões de comportamento por conta própria, apenas com base nas interações locais entre os componentes, sem a necessidade de um controle centralizado. Isso acontece de forma espontânea e gera o que podemos chamar de uma certa ordem a partir do caos, como as colônias de insetos, como as formigas. Ou, por exemplo, embora cada formiga opere de maneira individual, elas se comunicam e interagem através de feromônios e sinais, permitindo então que a colônia se organize de maneira eficaz. Essa dinâmica não demonstra apenas a auto-organização, mas também mostra como comportamentos simples, em nível individual, podem gerar soluções complexas em nível coletivo. E a adaptação é outra propriedade importante dos sistemas complexos. Ela se refere à habilidade dos componentes de ajustar o seu comportamento em resposta à mudança no ambiente. Esse processo pode ocorrer por meio de aprendizado ou pela evolução de partes do sistema, permitindo que ele continue funcionando ou se ajuste a novas condições, como a resposta de um ecossistema a mudanças climáticas ou de um mercado a novas políticas.
O comportamento coletivo complexo e a emergência são aspectos que ocorrem quando as interações entre os componentes do sistema, seguindo regras simples, produzem resultados globais que não podem ser previstos apenas observando as partes isoladas. Esses padrões emergentes, como o movimento sincronizado de bandos de pássaros ou a dinâmica de preços em mercados financeiros, são adaptações coletivas e altamente imprevisíveis. A interdependência descreve a relação entre os componentes do sistema que, apesar de sua autonomia, dependem das interações uns com os outros para o funcionamento do todo. Em um sistema complexo, a ação de um componente ou agente pode ter impactos diretos ou indiretos sobre os outros agentes, e essa interdependência é uma das principais razões para a imprevisibilidade desses sistemas. E o estudo de sistemas complexos se dedica então a investigar como as interações locais, aparentemente simples, podem gerar impactos globais e moldar o comportamento do sistema em sua totalidade, seja ele um ecossistema, a economia ou uma rede tecnológica. É assim, para ficarmos nos exemplos que citamos anteriormente aqui no episódio. E, como de costume, nós sempre abrimos aqui um parênteses e neste caso é para indicar uma leitura sobre o tema. Porque afinal, o tema é realmente complexo, então segue a dica da redatora do nosso episódio, que é o livro Sistemas Alimentares e Alimentação Sustentável, o capítulo de número 2, que explica de maneira fácil de entender o que são os sistemas complexos, então vale a leitura. Bom, voltando ao nosso tema de hoje, como você já deve ter imaginado, os sistemas alimentares se caracterizam como sistemas complexos. Para falar sobre isso, eu não poderia deixar de citar a nossa querida idealizadora e coordenadora de Sustentária, a professora Aline Martins de Carvalho, que se debruça sobre toda essa complexa cadeia que envolve a produção, distribuição e o consumo de alimentos, mas não somente e nem de forma linear. Aqui, vamos abrir outro parênteses para indicar tanto aqueles que não ouviram quanto para aqueles que já ouviram, que mais de repente vale relembrar, o episódio da série Explica sobre sistemas alimentares, que foi lançado em abril de 2023. Então corre lá, que acho que faz bastante sentido aqui na nossa discussão. Bom, voltando, a professora Aline explora como os diferentes elementos desse sistema interagem de forma dinâmica e interdependente, mostrando que o sistema alimentar, assim como qualquer outro sistema complexo, é composto por inúmeros agentes que se influenciam mutuamente. Nos sistemas alimentares, há uma vasta rede de interações que envolve desde agricultores, indústrias alimentícias, distribuidores, até consumidores e órgãos governamentais que desenham e implementam políticas públicas. Essas interações não são lineares, o que significa que uma mudança em qualquer parte do sistema pode gerar efeitos inesperados em outras partes. Um exemplo claro disso são as mudanças climáticas. O aumento das temperaturas globais e os eventos climáticos extremos, como as secas, inundações e ondas de calor, têm afetado diretamente a produção de alimentos. Culturas de grãos como o milho têm enfrentado quedas de produtividade em várias regiões, o que impacta toda a cadeia de suprimento alimentar e eleva os preços dos alimentos, tornando-os inacessíveis, especialmente para as populações em situação de maior vulnerabilidade social. Outro exemplo é a guerra da Ucrânia, um dos maiores exportadores mundiais de trigo, milho e óleo de girassol. O conflito com a Rússia interrompeu essas exportações, afetando a oferta global de alimentos. Países que dependem desses produtos, especialmente no Oriente Médio e na África, enfrentaram aumentos nos preços e crises de abastecimento, evidenciando como eventos extremos podem gerar grandes impactos em sistemas alimentares globais. Além disso, a escassez de fertilizantes fornecidos pela Rússia
aumentou os custos de produção agrícola, agravando a inflação de alimentos em várias regiões do mundo. Então, esses dois exemplos mostram como sistemas alimentares são interdependentes e vulneráveis a choques externos, sejam eles relacionados ao clima ou a conflitos geopolíticos. E o comportamento emergente é outra característica essencial nesse contexto. O sistema alimentar responde a decisões individuais de consumidores, empresas e governos. E a combinação dessas decisões pode gerar padrões complexos, como mudanças nas preferências alimentares, no tipo de cultivo ou no uso da terra. Esses padrões emergentes refletem como os sistemas alimentares se adaptam às mudanças no ambiente, seja a partir do viés climático, econômico ou social. Com esses exemplos, podemos perceber que os sistemas alimentares são, de fato, interdependentes e altamente vulneráveis a eventos externos, sejam as mudanças climáticas ou os conflitos geopolíticos. Essa vulnerabilidade nos faz refletir sobre a importância de desenvolver resiliência nesses sistemas, diversificar as práticas agrícolas, incentivar a produção local e reduzir a dependência de cadeias longas são formas de aumentar essa resiliência, permitindo que os sistemas alimentares se recuperem mais rapidamente de choques, como o que vemos na guerra da Ucrânia ou com os impactos das mudanças climáticas. Outro ponto importante a ser considerado é o papel das políticas públicas e da governança global. Governos, organizações internacionais e o setor privado têm um papel fundamental em garantir que as respostas a essas crises alimentares sejam coordenadas e inclusivas, de modo a promover práticas agrícolas sustentáveis e garantindo que os pequenos produtores não sejam deixados de lado. E não podemos deixar de mencionar a intersecção entre sustentabilidade e justiça social. Sistemas alimentares sustentáveis não apenas protegem o meio ambiente, mas também promovem o acesso justo e igualitário a alimentos nutritivos, especialmente para as populações mais vulneráveis. Promover a soberania alimentar e valorizar o papel das comunidades indígenas e de pequenos agricultores são passos essenciais para garantir a segurança alimentar de forma inclusiva. E por fim, as mudanças nos padrões de consumo também possuem o seu papel. A crescente demanda por produtos de origem animal coloca uma enorme pressão sobre os sistemas alimentares. Ao mesmo tempo, dietas mais baseadas em vegetais vêm ganhando força em diversas partes do mundo, tendência que pode ajudar a aliviar a pressão sobre os recursos naturais também. E não poderíamos encerrar essa temporada de outra maneira. O tema dos sistemas complexos é vasto e está em pleno crescimento, assim como os estudos que buscam compreendê-lo. Neste episódio, exploramos muitos dos conceitos que foram apresentados ao longo da 4ª temporada e que também estão entrelaçados com as discussões das temporadas anteriores. Então, por isso, convidamos você que nos acompanha a revisitar os episódios passados e relembrar os conceitos que juntos formam a riqueza e a complexidade dos sistemas alimentares. Afinal, compreender esses sistemas vai muito além de compreender os atos de produzir e distribuir alimentos. É preciso estar atento às inúmeras interações e ações que compõem um sistema, para que possamos não apenas nos alimentar de maneira nutricionalmente adequada, mas também nos nutrir social e culturalmente, com afeto e cuidado. Nossa alimentação é mais do que uma necessidade fisiológica. Ela é um ato de conexão entre gerações, de compartilhamento de histórias e de valores que nos ligam ao nosso passado e impulsionam o nosso futuro. No fundo, a alimentação é um veículo de cuidado. Ela nos conecta com quem somos, com a terra que nos nutre e com aqueles que vieram antes e virão depois de nós. Assim como sistemas complexos, nossas refeições também são feitas de interações sutis e profundas. O gesto de preparar um prato, o ato de compartilhar uma refeição
e o sentimento de pertencimento que nasce quando nos sentamos à mesa com aqueles por quem nutrimos afeto. Portanto, ao pensar em sistemas alimentares e a sua complexidade, não esqueçamos que a alimentação é também um reflexo do nosso direito à vida. Ela é afeto, cultura e continuidade. E é por meio dessas interações que podemos preservar não apenas a nossa saúde, mas também os laços que nos unem, criando pontes entre gerações e fortalecendo nosso sentido de comunidade. Ah, passou rápido, né? Sustentar Explica é assim, rapidinho e com muito conteúdo. E ufa, chegamos ao último mesmo, episódio da 4ª temporada e que me deixou muito contente e emocionada, né? Acho que falar de alimentação como um veículo de cuidado é algo que nos toca e representa muito também o que foi a nossa 4ª temporada, pensando no cuidado, pensando no afeto e como tudo isso faz parte da nossa alimentação. E eu quero dizer que foi um prazer partilhar todos esses minutos com você e aprender cada vez mais e mais ao longo desses 29 conceitos que foram desvendados aqui na série Sustentar Explica. E como de costume, se você perdeu algum episódio dessa ou das outras temporadas, não se preocupe, eles estão todos disponíveis no nosso site, no Spotify e também no YouTube. Te espero na próxima temporada, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. Essa produção foi coordenada pela Nadine Marques e pela Mariana Razueta. A apresentação é minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marques, Mariana Razueta e Pamela de Cristine. A edição é de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaio. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentar é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.